Olá, no episódio de hoje vamos falar sobre design de iluminação, quais as luzes adequadas para cada ambiente, falar de luminotécnica, falar sobre o quanto a iluminação interfere, altera a qualidade de vida, o bem-estar, a experiência do ambiente. Vocês vão gostar, nos acompanhem. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje, mais uma vez, time completo do Boa noite, pessoal. de Certo. E hoje temos mais uma convidada ilustre. No entanto, que estamos fazendo aí a segunda rodada com ela, para nos aprofundarmos, né, na questão do design de iluminação. Emily Gondim, arquiteta especializada em Lighting Design, né? Seja bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite mais uma vez. Eu adoro vir aqui, adoro a energia de vocês, a luz de vocês. Você que indicou. E é sempre um prazer falar de iluminação e estar aqui com vocês. Qual que é o nome dela? Emily. Whitehouse. Eu jurei que ele não ia falar isso aqui, Emily, eu jurei. É, Os bastidores, Ah, Emily Whitehouse. Você achou? Você achou? Certeza. O TikTok É hora de até brilhar. ela sabia. Olha lá. Eu não aguentei, cara. Eu fiquei me Eu segurando. faço link, às vezes eu faço link também. Muito bom. Mas pra gente começar, Emily, explica pra gente um pouquinho do que é luminotécnica. A luminotécnica é algo tão, costumo dizer, né, que é algo tão complexo que, na verdade, é até difícil de você falar, né, em palavras, mas explicar, você tem que mostrar. Então, por isso que é algo tão visual, né? Geralmente no meu escritório, a gente tem aquela apresentação que a gente mostra acendimento por acendimento e vai falando muito de sensações, né? Porque é isso, luz, luminotécnica é sensações, é o que você sente por meio dela. E a gente dá tão pouca importância, né? A gente acha que é só um ponto de uma luminária ali que tá simplesmente fazendo com que eu veja o que eu quero ver, né? O que tá em cima da mesa, o que tá no ambiente, mas na verdade é algo que interfere na minha rotina, me proporciona conforto, eu vou sentir, vou ter experiência por meio da luz, né? E quando a gente entende isso, né? Essa importância por meio de um projeto, de um estudo, isso realmente muda a vida. E é isso que eu vejo de todos os clientes que a gente tem acesso no escritório, né? Quando, por exemplo, eu falo, inclusive eu falei no outro episódio muito sobre a luz de balizamento, né? E quando eu falo dessa luz para o cliente pensa, nossa, eu nunca imaginei que eu precisaria dessa luz, mas ela faz muita diferença na minha vida, assim, a luz que não vai incidir no meu olhar à noite quando eu for ao banheiro, né? Ou quando eu vou na cozinha, enfim. Então a luz é isso, é o que você sente por meio dela, é o que ela vai te proporcionar, é o conforto, é o que ela vai mudar a sua vida, tanto no seu ambiente residencial ou corporativo, né? Ela realmente pode te dar todo o conforto que você precisa. Você falou luz de balizamento, é isso? Isso. O que significa especificamente? Eu vou falar Eu ia o seguinte, perguntar isso. porque eu sou leigo. Vocês que são os técnicos aí. Entendeu? Eu não, Vocês estão na é diagonal. profissional. Entendeu? Então, eu como leigo tenho, né, essas dúvidas. Mas o que significa? A luz de balizamento geralmente é uma luz que a gente coloca embaixo da macenaria do banheiro ou da cozinha ou no corredor na circulação. É sempre uma luz que fica mais próxima do chão, que nunca vai incidir o teu olhar, sabe? É uma luz para orientar, também pode ser aquela luz que fica na fachada orientando o caminho, sabe? É uma luz de orientação ou uma luz que, por exemplo, a gente coloca às vezes na cozinha e no banheiro para quando você precisar utilizar esses ambientes à noite, não ligar a luz geral e ter aquela explosão de luz e putz, isso vai me atrapalhar no sono, né? Porque eu sempre falo isso. Quando a gente coloca muita luz no ambiente e deixa ela ligada à noite, ela desperta a gente, né? Ela tem muita luz ali no ambiente da cozinha, do banheiro, né? Geralmente.
Então a gente sempre coloca essa alternativa. E às vezes na circulação dos quartos, eu quero ligar só para ver os quartos, orientar e não deixar a luz geral Sim. me acordando. Colocam no corredor, geralmente, esse... Isso, no corredor. E ela também é a luz de balizamento de orientação, né? A gente usa muito em fachada para orientar o caminho, garagem, tem essa opção. Putz, cara, Foi. eu pensei que era frescura esse negócio, porque fica legal pra caramba, né? É legal a gente ter essa visibilidade técnica, né? Sim. Pra entender o Exato. sentido da luz, né? Que eu acho muito bonito, fica bem legal mesmo, né? Além de ficar bonito, eu até fiz um apartamento recentemente que o cliente pediu para colocar no corredor. Um Legal. cliente idoso. Sim. Então, assim, você vê também como forma de uma segurança, por exemplo, que ele Sim. acorda de madrugada, algo do tipo assim. Total, é muito relacionado a isso. Além da orientação, ela é uma segurança, porque tá mostrando o caminho. Geralmente, em corredor, a gente coloca um produto que ele ilumina bem o chão. Total. Então, assim, se tiver qualquer interferência, qualquer, sei lá, degrau, ou inclusive a gente usa muito em rampa, escada, tem que ter, né? E por norma a gente precisa colocar em cada degrau, todos têm que estar iluminados, porque pode a pessoa cair, enfim. Então ela serve para isso também, para orientar, né, para a segurança dos idosos. Então é muito importante essa luz. A gente vê que é muito mais complexo. Além da beleza que traz para o ambiente, a gente fala de segurança, Sim. a gente fala de bem-estar também, que a gente conversou muito na primeira gravação, né? Sim. Eu acho que é fundamental, cara, é bem-estar. A gente vai bater muito papo sobre Sim. isso, né? Nossa senhora, tem bastante Saúde, coisa. pelo que eu não entendi também, né? Exato. Total. Saúde. Isso. Como interfere uma luz mal posicionada na questão de saúde? Em tudo, né? Na verdade, os nossos projetos de iluminação, eles estão sempre pensando na saúde do usuário, né? E tanto residencial como corporativo. Todas essas situações a gente tem que pensar que a pessoa é um ser humano, que ela tem uma rotina, que ela precisa acordar bem, ela precisa dormir bem, precisa desenvolver as suas atividades diárias ou noturnas para quem trabalha à noite bem, né, e ter qualidade de vida. Então tem que ser bem pensado, né? Por exemplo, eu bato muito na tecla da luz branca, né? Eu falo muito da luz branca. O pessoal, inclusive, tem me questionado muito no Instagram sobre Começou as polêmicas. a polêmica. Começou. Adoro. Tem que ter polêmica, né, gente? Vamos lá. Primeira polêmica. Primeira polêmica. Vou contar a primeira polêmica. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e a gente tava num assunto aleatório, assim. E eu tava num evento, inclusive da Lu, a gente tava. E o maquiador falou sobre a luz da maquiagem, e obviamente eu tive que interrompê-lo e falar pra ele que na verdade não é a luz branca que faz uma boa maquiagem. São os dados da iluminação que ele escolhe, né? O índice de reprodução de cor é o principal, tem que estar acima de 90. Então a pessoa pensa que a luz branca é a melhor para visualizar, mas o que adianta você pensar nessa luz se você não pensa na intensidade, no produto certo e nesse dado do índice de reprodução de cores, né? Então você tem que analisar tudo isso, como está posicionado esse produto, se vai ser no espelho frontal, se vai ser a tela tensionada que a gente comentou antes de começar aqui a gravação. E sobre a luz amarela, eu tava conversando com essa pessoa, ela falou, eu odeio luz branca, que é o que eu mais ouço, né? Eu odeio luz branca. Na minha casa não tem luz amarela aliás, desculpa, ela falou que odeia a luz amarela. Na minha casa não tem luz amarela, lá, e eu olhando, né? Tá bom, tá, me conta. E ela agitadíssima, né? E tá... Mas como que tá a tua rotina? Você tá dormindo bem? Ela, eu tô com problema de insônia. Eu falei, então... Primeiro ponto. A luz amarela, ela relaxa, né? Por isso que a gente usa muito ela no ambiente residencial, né? Porque ela tem essa questão de relaxar, ela dá aquela sensação do sol, do pôr do sol, do nascer do sol. Só que atrelado à luz amarela, a gente tem que pensar nas intensidades, né? No uso da luz. Não adianta eu encher de luz amarela a minha casa e colocar uma baixa intensidade na cozinha, onde eu preciso de muita luz, no closet, sabe? Então, você tem que pensar nos usos dos espaços, né? Não é só a luz amarela, tem a questão do estudo de cada espaço, onde você calcula a intensidade, o que eu quero, até mesmo que tipo de produto. Às vezes, num quarto, por exemplo, você coloca somente luz indireta e deixa só um ponto geral para manutenção, limpeza, né? Enfim.
Então, assim, é isso que a gente proporciona. A gente faz um estudo de cada ambiente, né, para ver qual a necessidade do usuário também. Às vezes é uma casa para idosos, então a gente tem que fazer algo específico para eles, né? Não é simplesmente jogar a luz amarela e sem fazer um cálculo. Detalhes. Vocês entenderam que eu tenho alguns probleminhas? Não. Porque salário de Não, aceleração. O Douglas foi não. 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 Ué. Lá em casa só tem luz branca. Então, Ah, em casa, no trabalho. Você precisa de quem? Não, então. Qual o nome da profissional? Eu não sabia. Qual o nome da profissional? Emily? Emily Whitehouse. Emily Emily Whitehouse. Sabe quando você não sabe o nome da pessoa? Você fala baixinho e rápido? Bem rapidinho. Emily Whitehouse. Ninguém entende nada. Fala. Continua. Emily Godin. Marquem aí que esse Emily Godin é um nome muito forte. Vamos seguindo. Então, esse Amy Winehouse vai até a gravação inteira. Qual que é a finalidade da luz? Se a gente falar da essência. Porque assim, a gente no outro episódio falou bastante sobre o quanto a luz está atrelado ao bem-estar, qualidade de vida, a experiência. Mas às vezes as pessoas não têm essa clareza. Não tem. Tipo assim, a luz é só para iluminar, a luz é para me enxergar. Qual é a finalidade da luz na sua essência? É o que eu tenho conversado muito, assim, só para deixar claro, assim, no meu escritório de iluminação eu atendo basicamente profissionais, né, arquitetos, engenheiros, designers de interiores. É muito raro vir um cliente final, assim, geralmente eu falo com os profissionais. E é o que eu mais bato na tecla. O que a gente faz no projeto de iluminação? Saúde, gente, é isso. É claro, o meu projeto ele é muito técnico. Eu não me preocupo com a luminária decorativa, isso eu deixo com o arquiteto. Ele pensa na decoração, no grande lustre que ele quer colocar. Ele precisa me passar essa informação, porque, por exemplo, às vezes ele coloca um lustre numa mesa de jantar que não vai ter nada de luz. Então, eu preciso pensar no complemento. Mas eu não decido essa parte. A minha questão é a técnica, é como vai funcionar aqueles ambientes e o que o usuário vai sentir com isso. É isso, só isso que eu me preocupo, né? E é muito sério, assim, cada dia eu fico mais desesperada. E no Instagram eu falo muito, né? Sempre que eu tenho um tempinho, eu tento postar. Esses dias eu falei sobre mais uma polêmica. Peraí, parou. Polêmica número 2. Eu falei sobre luz de cozinha, né? E hoje eu me deparei com uma situação parecida. Inclusive, é uma amiga minha que é confeiteira e ela acabou de reformar o ateliê dela, né? E na época, quando ela fez o projeto e tudo, ela não me conhecia, né? E não me contratou. E daí ela até falou, nossa, você não sabe como eu lamento de ter executado isso sem você. Porque ela fez um vídeo da ateliê dela, um local de produção de bolo, de doces, enfim. Ela precisa de uma boa luz. E simplesmente está cheio de spots lá. E é o que eu tenho falado muito. Não coloquem, não usem spots e trilhos. Vou até olhar para a câmera ali. Pelo amor de Deus. Não é? Não usem mais trilho e spot na cozinha, gente. Pelo amor de Deus. O que acontece do spot? Vocês sabem, né? Par 20, de Croica, essas luminárias que eu nem uso nos meus projetos, mas que eu vejo muito ali nos ambientes. Elas são luminárias de foco, né? Elas são para destaque. Você pode usar, por exemplo, num ambiente mais aconchegante, tipo sala de TV, como luz geral, pode. Mas imagina na cozinha que eu preciso ter uma luz difusa, né? Você tá produzindo, a pessoa vai passar horas fazendo, imagina, ela faz uns bolos assim, tipo, muito decorativos, e muito trabalho muito detalhista, sabe? Além de você mexer com comida, que é algo sério, né? Ela tá mexendo também com uma estética, então ela precisa de uma luz difusa boa, né? E também algo que não altere o sono, a rotina dela, que já é cansativa, exaustiva. E daí, imagina, ela tem um monte de spot com luz de foco, de ângulo, que quando ele não está iluminando, fora do raio dele tem o facho, né, que é 36 graus, 40, a gente já entra na parte mais técnica, e tem o facho secundário, que é tipo um facho imaginário que fica ao redor desse ângulo. Falou do carro. Isso. Isso mesmo. Então, imagina que fora dessa área não tem luz. Tem sombra. Então, o que isso vai causar para ela que tá o dia inteiro com essa sombra-luz? Exatamente. Vai cansar ela. É horrível a luz que dá na confeitaria dela. E eu tenho visto muito isso, gente, em ambientes corporativos, cozinhas, que não é para você, tem que ter uma luz difusa. Aí, quando a gente fala de cozinha residencial,
Ah, tem que ser luz branca na cozinha? Se você não cozinha para trabalho, você cozinha para relaxar, não precisa. Coloca uma luz amarela, mas uma luz difusa, porque você não cortar seu dedo, né? Tipo, você tem que estar vendo o que você está fazendo. Luz difusa. Luz difusa é tipo uma luminária linear, um painel de LED, que é aquela luz que não tem sombra, ela é totalmente plana e ilumina todo o ambiente, sabe? Então, geralmente a gente coloca uns produtos que... Boa. Por exemplo, o plafon que tem no quarto do dele. Eu pensei. Você lembrou desse daí, não acredito. Eu lembrei. Olha, Nossa, meu plafon tá quietinho lá no meu quarto. Me incomoda? Me incomoda. Você não tirou. Mas foi minha primeira luminária. passaram 6 meses. 6 meses. É, Nada mudou. Já tem um relacionamento. Mas eu vou fazer uma enquete. Se todo mundo falar pra trocar, eu vou trocar. Vamos fazer esse enquete amanhã, pelo amor de Deus. Nossa. Uma pergunta para você. O que leva esses profissionais a te procurar? É a questão da saúde mesmo, tecnicamente falando? O que chama atenção? São duas questões, né? Porque, assim, na verdade, na faculdade a gente não vê muito isso, gente. Não vê. Eu fiz uma pós-graduação, né? De 2 anos e meio e estudo diariamente. É uma coisa que eu vou estudar eternamente, porque todo dia tem novidade. E como eu tenho essa questão de associar o meu projeto à saúde, então eu preciso estudar muita coisa, até medicina, né? Porque a gente tem que entender da retina, da córnea, do olhar da pessoa, do sono. Então a gente tem que estar sempre estudando para realmente aplicar isso nos projetos, né? Duas coisas que os profissionais me procuram: a falta de conhecimento, porque não tem mesmo isso na faculdade, então eles percebem que, como eu vivo isso 24 horas do meu dia, eles percebem, não, eu preciso ter qualidade nos meus projetos, então eu vou incluir esse sistema de iluminação. Além disso, né, um projeto de arquitetura, um projeto de interiores, tem muitos detalhes que eles precisam ver e se preocupar. Geralmente, um projeto de um arquiteto de um apartamento, por exemplo, são 100 pranchas em torno disso. Então, eles pensam, vou me livrar desse problema de iluminação, que é uma questão, né, que você tem que analisar. E essa é a questão que eu vejo nos projetos. O pessoal geralmente joga só pontinho de luz de qualquer jeito, não tem tempo para pensar, porque é muito complexo, né? Então, só joga e aí tem um resultado ruim de iluminação. Então, eles têm me procurado por essas duas questões. Falta de conhecimento e falta de tempo. Alguns até conhecem, porque têm curiosidade, vão atrás, estudam, né? Abdicam ali um tempo que poderiam estar produzindo ou captando cliente, né? Mas se dedicam, mas é algo que toma muito tempo, é muita responsabilidade, então eles acabam me procurando por isso. Entendi. Você sempre. Não, só para não perder o fio da meada, porque você deu o exemplo agora dessa tua amiga, né, que fez o projeto. No meu entendimento, não foi um projeto de alto padrão, Sim. né? Que o resultado final é a não satisfação do cliente e também a agregação de problemas futuros, de saúde inclusive, que o projeto mal desenhado, não digo mal desenhado, mas talvez que o profissional não tivesse adequado, né? conhecimento desses detalhes de iluminação. E aí? Fiz um baita do investimento. A gente volta de novo, é redundante. Pô, fiz um investimento que não deve ter sido baixo, alto. E para fazer o conserto disso, né, para alterar esse projeto, é complicado, é complexo? O investimento ele é muito alto? Não, inclusive eu já dei a solução para ela hoje, né? Eu falei, vamos fazer um retrofit, né? Vamos aproveitar os pontos existentes e trocar os produtos, colocar uma luminária difusa, né? A gente talvez não, com certeza, porque lá tá cheio de spots, então eu não vou precisar de todos esses pontos, vou precisar de 2 no máximo. Tá vendo a questão da economia também? Porque a pessoa coloca 15 luminárias no ambiente e eu consigo resolver com uma, sabe? Não precisa de tudo isso. Então, essa questão do estudo luminotécnico também, sabe? Você pensa nas cenas, como a gente vai solucionar aquele ambiente sem encher de luminária. Uma coisa simples também que aconteceu lá, que isso já seria mais complicado resolver. Tem uma marcenaria, um móvel superior, e aí tem uma bancada que ela também usa para trabalho. Isso tem nas duas extremidades e tem uma ilha no meio que é onde ela produz os bolos, sabe? E aí, nessas bancadas, foi colocado perfis de LED no fundo da marcenaria. Só que esse perfil de LED só serve para iluminar a parede. Ele não ilumina a bancada. Então, tem que reposicionar ele para colocar no meio. Só que aí isso seria interferir na marcenaria, aí o investimento é alto. Aí não compensa, sabe? Ficou decorativo. Decorativo. O que eu vou fazer é resolver a luz geral. Só isso. Aí ela vai ter um custo de fechar o forro de gesso, sabe? Pintar de novo. Que também não vai ser tão alto, sabe?
mas vai ter esse investimento. Então, assim, é possível, a gente consegue fazer o retrofit. Acontece várias situações de, não tenho forro de gesso, mas quero melhorar a minha iluminação. A gente trabalha com luminária na parede, rebatendo no forro, sabe? Coloca um ponto geral. A questão é dar solução para tudo. E econômica, sabe? Porque eu penso nisso também, eu falo isso para meus clientes, porque se o cliente gastou R$ 500, é dinheiro, é gasto, é um investimento. Então, aí se ele gasta mal, sabe? Tipo, compra produtos que daqui 2 meses vai começar a queimar, não vai funcionar. E tem esse ponto. Eu não trabalho com produtos inferiores, assim. Os meus fornecedores, né? Que é a Mr. LED, a Direct Light, a Interlight, a Lumine, eles têm produtos de altíssima qualidade, assim, você vai colocar lá e você vai esquecer. Faz diferença. Né? É muitas horas de durabilidade, sabe? Então, assim, não adianta você ir lá no local X, na rua X, e gastar R$ 1.000, e daqui 3 meses você vai ter que gastar de novo, porque não tem qualidade. Faz diferença mesmo. Pode falar. Você sente que esse conhecimento tá se expandindo? Sim, eu acho que sim. Assim, na verdade, por isso que quando você me chamou, né, vamos lá falar de novo, eu falei, vou na hora, assim, 1000 vezes necessário, porque, primeiro que eu gosto muito de falar de luz, né, gente, essa é uma coisa que eu vivo, assim, e assim, eu tenho tentado fazer isso no meu Instagram, pelo menos uma vez na semana, falar sobre isso, dar alguma dica para as pessoas entenderem, né, chegar a isso das pessoas, entenderem a importância. E eu tô sentindo que até tem muita gente que não é da área que me pergunta assim, nossa, eu queria essa luz da minha casa, sabe? Ai, que legal. Aí pergunta as coisas. Eu acho que tá expandindo. Os profissionais, eles querem bastante, né, assim, a parceria da Luminotécnica por essa questão de, quero mais qualidade nos meus projetos e também quero tirar essa responsabilidade porque é alta, né? Eu acho que tá chegando, assim, tá chegando até as pessoas e eu como profissional, tô fazendo o que eu posso, né? Venho aqui, falo no Instagram, faço palestra, enfim. Tudo que eu posso fazer para falar de luz, eu tô aí no meio. É importante, né, esse posicionamento. A minha pergunta vai até depois disso, acho que até ornou, né? Já que você vê que tá crescendo um pouco nesses profissionais, por exemplo, hoje, se eu quiser virar um profissional da área, eu preciso ter um curso de arquitetura, me formar em arquitetura para fazer uma pós, ou existe um curso, se eu quiser ir direto ou virar um profissional que mexe só com iluminação? Existe um caminho direto assim que eu... Sim, na verdade, a pós-graduação você pode fazer, tendo uma faculdade, né, você consegue fazer, não tem problema, a pós de iluminação mesmo, né, que é o que eu recomendo, assim, tipo, tem alguns cursos mais rápidos, mas, gente, assim, até a pós eu achei curta, assim, sabe, eu converso com os meus colegas da iluminação, que são mestres até, sabe, inclusive que me deram aula, e a gente fala que, tem que ter uma faculdade de iluminação um dia, sabe? Assim, é muito superficial, você viu? Muito. É muito raso, assim, tipo, eu aprendi mesmo na prática, eu tive um bom embasamento, assim, teórico, mas depois que eu comecei a trabalhar mesmo na área, agora eu estou entendendo a iluminação. E é porque, assim, acontece, as coisas surgem, e você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que entender como solucionar. E assim, na minha visão, acho que de todo mundo também, a gente percebe que você domina muito do assunto. Você já pensou um dia em ensinar? Eu tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade de dar aula, assim. Já pensei em fazer uns cursos rápidos também, assim, só para dar uns toques para os profissionais. Só preciso organizar isso. Quando você está na prática, é totalmente diferente, eu acho, que de qualquer curso, né? E é uma visão riquíssima, eu acho, né, para passar para outras pessoas, né? E eu acho que deve ter muito profissional que pensa assim, que a gente entrevistou ontem, né, uma convidada que ela falou que tem gente que se forma, que faz render, né, que ela falou, né, que trabalha só com render, que é uma coisa bem específica que e hoje em dia com a tecnologia, com a informação, que nem você falou, tem que se atualizar todos os dias porque chega a luminária nova, chega algo do tipo novo e de repente tá na moda, o pessoal quer usar, tem que saber como utilizar, então eu vejo assim que tem muitas pessoas que daqui a pouco vão querer nichar cada ponto. Você sabe que quando eu dou palestra, né, os arquitetos sempre me pedem, faz um curso, dá um curso pra gente. É uma questão de parar e organizar mesmo, porque dá trabalho também, né? Você tem que organizar toda uma estrutura. Eu tenho umas ideias, assim, pro futuro, né, fazer até, de repente, visita em fábrica, que eu tenho já os meus fornecedores.
Mas eu tenho muita vontade, que eu gosto de falar, né, gente? Se deixar, eu falo 15 horas sem parar de iluminação. Assunto muito leve. É muito bom Muito mesmo. bacana. Eu vi que você fala bastante de produto, de qualidade de produto, de fornecedor. Claro que você tem lá a sua rede de fornecedores. E a gente tem também uma facilidade. Vou falar facilidade, né? De você adquirir vários produtos via internet ou talvez aqueles produtos que vêm de alguns países, né? Estou falando que seja bom. A qualidade é muito diferente. Demais. Muito. Inclusive, mais uma polêmica pra gente fazer. Tem mais uma? Eu acho que ele tava querendo, né? Esse assunto Essa pergunta ele foi direto ao ponto. Com certeza. Foi direto. Gente, acontece. Você queria Ele sabia, né? Lógico que você queria falar da China. A gente não pode falar mal deles. Não, eu já falei, nós não temos a divulgar. Mas eu não falei nada. O senhor que colocou. Mas não estamos falando aqui de Muda, país. muda, que nem você fez da Emily Winehouse, muda o nome. Não, De China. não tem nada. Não tem nada de ninguém, né? Mas Tô aqui muda pensando, o nome muda bastante. Como eu disse pra vocês, é raro eu atender cliente final, mas acontece, né? E aí esses você tem que ter mais paciência ainda, porque eles não são técnicos, eles não entendem nada de técnica, né? E esses dias aconteceu algo engraçado, porque eu tava fazendo um projeto pra uma cliente final, ela não é arquiteta, e daí ela manda pra mim um perfil do Mercado Livre. Tô mencionando aqui, gente. O processo. Corta do site. De um A site. educação fala Cascão? Corta. De um site ali, gente. Enfim. Ela mandou um perfil pra mim. Gente, eu quase infartei, assim. Porque eu infartei 1000 vezes, porque foi... tipo, vai da qualidade do alumínio ao difusor, à fita, ao formato, tudo muito ruim, sabe? Assim. E assim, o perfil custava R$40, sabe? O perfil do meu fornecedor sei lá, 5 vezes esse valor. 5, às vezes até um pouco mais. Mas é uma outra qualidade, sabe? E assim, como eu sou muito técnica, né? Eu analiso isso, não tem como. Eu olho para um difusor e falo, meu, não tá legal. Tipo, tem um milímetro aí que tá faltando, eu ainda tô vendo o pontinho, porque a ideia é que você tenha qualidade. Tipo, eu não tenho que ver o que tá lá dentro da luminária. Eu só vejo a luz difusa, né, iluminando o ambiente. Então, a gente analisa tudo isso. Tem, assim, eu não recomendo nunca que os clientes comprem online, assim, porque não vai ser um produto legal, né? Aí, às vezes, você faz um investimento num projeto, faz um investimento numa casa, investe em revestimento mobiliário, tudo, e coloca qualquer coisa para iluminar o ambiente, não adianta nada, entendeu? Isso pode prejudicar de alguma maneira a saúde? É tão diferente que pode ser mais prejudicial à saúde? Sim, total. O extensivo? Sim. E um outro exemplo disso, né? Uma clínica que a gente fez a iluminação aqui em São Paulo, putz, projeto lindo, sabe? Projeto bem legal. E eu fiz orçamento com os meus fornecedores, dei um valor alto, né? Porque era grande espaço, clínica. E aí, por conta de custo, optaram por colocar produtos inferiores, da rua X. Gente, aí tá, pensei num perfil para a área de trabalho, lá para as meninas do financeiro. Aí a diferença do LED que foi colocado lá, do LED que eu especifiquei, altera o trabalho delas. Porque lá tava bem mais fraco do que eu coloquei, sabe? Então, assim, quase não tinha luz na área de trabalho, sabe? Então, essa questão da qualidade. Aí eu até questionei com o pessoal. Falei, gente, mas qual que é o fluxo luminoso desse produto? Ah, tá igual ao do projeto. Eu falei, não é possível, não tá. Tem muita diferença aqui. Eu mostrei, porque eu faço cálculo. Tá aqui o cálculo, tá? Aí eu levo o luxímetro, que é um equipamento que a gente afere. Eu falei, não tá 500 lux aqui, gente. Tem alguma coisa errada nesse produto. Aí, falei, vocês querem que eu tenha dor de cabeça de pegar, tirar essa fita e ver qual é? Não quero. Então tá bom. Mas, sabe? Então tem uma diferença. Aí fora que na iluminação a questão estética está muito associada à funcionalidade, tá? A técnica tá muito. Então, por exemplo, você coloca um perfil com a fita que descola fácil, né? Que não veio de fábrica, o cara foi lá, fez manual. Aí, em 2 dias isso aconteceu nesse lugar. 2 dias estava soltando. Aí eu via a fita caindo, que também se interfere no resultado, né, do ambiente.
O difusor, que é aquele acrílico, né, que fecha o perfil, muito transparente, eu vejo todos os pontinhos. Aí a estética e também a qualidade, o resultado, né, de luminância do espaço. Então, assim, interfere muito na qualidade, no uso do espaço. Então, assim, você vai fazer um investimento de iluminação, mas você vai ter muito mais qualidade, muito mais conforto, sabe, no espaço. E quanto que essa interferência, melhor dizendo, né? Essa interferência a gente não percebe no dia a dia, né? Por exemplo, você chegou lá na clínica, no ponto, né, das moças do financeiro, você percebeu porque você já tem o olhar treinado para isso. Sim. Mas elas, por exemplo, talvez elas estivessem ali trabalhando sem perceber que aquela iluminação está prejudicando a qualidade de vida dela, está interferindo na sensação que ela tem ali naquele ambiente, né? Eu acho que isso é muito, para nós leigos, isso é muito imperceptível. Sim. Né? Mas o que você pode dizer para a gente se atentar, quem é leigo, se atentar que a iluminação daquele ambiente não está adequada? Ou está muito escura, ou está muito clara. Por exemplo, eu leigo, chegando na minha casa, eu não sei se a luz da sala está boa ou está ruim. Quais os fatores? Tem algum fator que você pode nos falar que ajuda que as pessoas se atentem à qualidade e a adequação da iluminação do ambiente? Tem uma coisa que acontece muito quando a luz não está adequada para o uso do espaço: dor de cabeça. É batata. Assim, quando a pessoa fala assim para mim, tô com dor de cabeça constante. Aí eu pergunto, né? Mas como que é a luz do seu trabalho e da sua casa? Daí ela começa a relatar. Eu falei, é isso. É por isso que tá com dor de cabeça. Já aconteceu de, por exemplo, inclusive no local que eu trabalhei e tinha muita luz, era excesso de luz. Até comentei no outro episódio que o normal é 500 lux, eu fui aferir e tava 800, né? Então tinha uma diferença significativa. E eu não sentia tanto, mas eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo que reclamava todo dia de dor de cabeça, porque ele tinha mais sensibilidade na visão. Então, isso acontece também, né? Eu tenho muita sensibilidade, porque eu tenho miopia, astigmatismo, então isso tudo piora. Somos dois. Sim, pois é. Então, a gente tem que ter a luz adequada para todos os usos, né? Então, a dor de cabeça é um grande sinal que a luz não tá legal. É um grande fator, que não tem alguma coisa errada. É complicado para quem é leigo entender que tem pouca luz. Quando tem muita, ele é muito perceptível. É fácil. Mas quando tem pouca, ele tem que estar muito atento. Assim, lá tem pouca. Assim, tipo, eu queria voltar lá e conversar com as meninas. Falei, ei, gente, porque eu sentei lá. Teve uma hora que eu entrei na sala e sentei na mesa e eu falei, isso aqui não tá ideal para um trabalho. Tipo, é muito pouca luz. Aí chamei a proprietária e falei, não, pra mim tá perfeito. Eu falei, não tá, daqui a alguns meses você me conta como é que tá a rotina de vocês, né? E, enfim, mas assim, esses sinais que as pessoas têm, né? Dor de cabeça, cansaço, gente. Sabe quando a pessoa fala assim, eu tô com muito cansaço na visão, cansaço mental? Geralmente é a luz. Né? Esses dias eu tava no escritório e aí uma pessoa trabalha de frente, isso é outro ponto também, ela trabalha de frente pra janela, que é a luz natural, que não é recomendável também. Por quê? É uma luz muito intensa, né? Um janelão com a luz natural extremamente forte, né? Imagina, a luz natural é muito intensa. Em dias de sol, então, desnublado é razoável, mas dias de sol é muito forte. E aí, ele, assim, extremamente cansado, porque é uma luz muito forte, conflitando com a luz do computador, que é bem mais fraca. Imagina, a visão dele fica trabalhando ali, oscilando constantemente, né? Então, não é recomendável também que você trabalhe de frente com a janela. O pessoal acha que é bom porque tô vendo a luz externa. Não, você tem que estar próximo, mas não olhando de frente para ela, porque vai te cansar também. Então, geralmente, esse cansaço na visão, cansaço, dor de cabeça, pode prestar atenção que tem uma coisa errada na iluminação do seu espaço. Me desculpa eu ser assim, um pouco insistente e perguntar muito da questão de saúde, que eu acho que é algo que você está falando e é algo que a gente sente diariamente, né? Sim. Sem perceber, né? Sem ligar os pontos. Né? Eu sou um ex-míope, né? Questão estética, mas fui obrigado
a fazer cirurgia de catarata. Aí falei da cirurgia, já me lasquei de novo. Mas é assim. Mas tem casos extremos. Você sabe que eu já Tem, é o meu caso. Meu caso, novo, sou jovem. Né? Mas é assim, esses sintomas a longo prazo, ele pode causar um problema mais preocupante de saúde? Sim, com certeza. Enxaqueca. Desculpa, você terminou. Não, é justamente isso. Uma enxaqueca a longo prazo. Sim. Pode se agravar, né? Crônica. Essa questão desse cansaço a longo prazo. O que ele pode trazer de tão prejudicial para a saúde do ser humano? O mais comum é a questão da enxaqueca crônica. A gente já atendeu, inclusive, clientes do nosso escritório que tem enxaqueca crônica. Daí a gente foi analisar a iluminação da casa, totalmente errada. E assim, a pessoa convivendo com isso por anos, né? Muita luz branca, muita luz forte, na empresa que trabalha do mesmo jeito, né? Luz intensa. Então imagina você, sei lá, a pessoa tem 60 mais ou menos, anos trabalhando com isso, né? Com luz intensa em casa e no trabalho. Eu sei que não tem nada a ver com a tua profissão, tá? Porque é um problema de saúde dessa pessoa. Mas ele é reversível? Tem algum tipo Aí de tratamento? a gente recomendou fazer um novo estudo de iluminação, né, para o espaço, para ajudar na rotina, mas aí ela precisa fazer um tratamento também. Mas só de ter uma luz adequada já melhora a qualidade de vida dela, entendeu? Ameniza, né? Já, com certeza, já ameniza. Aí você vai fazer tratamento, né? Enfim. Gente, eu tenho problema de enxaqueca às vezes também, né? Hoje é raro até, assim, mas só se eu fico muitas noites viradas sem dormir, trabalhando, que às vezes acontece, né? Mas, geralmente, quando isso acontece, o que a gente faz? A gente desliga a luz de tudo e fica no escuro, porque a gente não pode ter muita luz. Tem que ter luz, né? Nenhuma, você tem que ficar no escuro. É horrível, é horrível. Enxaqueca é uma coisa terrível. Esses dias eu passei por isso, teve um dia que eu tive uma crise, assim, que fazia tempo que eu não tinha, sabe, assim, tipo, enfim, eu até lembrei agora de uma outra questão, que eu tinha muito isso, não sei se vocês sabem que eu não sou de São Paulo, vocês sabem disso? Sim. Sabem, né? Você sabe onde eu sou? Sei não. Você não sabe? Não. Não. Ele não tava no outro episódio, né? Não, eu sei, eu assisti, eu sei que você Sou do Acre, do Norte. o norte. É lá na ponta. Nossa senhora. Logo ali. Tô conhecendo Logo bem ali. o Acre. Não, tô falando sério. Puta merda. Tem um exercício que a gente tá fazendo lá no nosso trabalho. Nossa, região Sério? norte, quase eu tô conhecendo tudo. Se precisar de ajuda. Logística de lá. Nossa, já. Gente, Tá lá. Puta, só falta aí mesmo. Sério? Eu fui pra lá. Se precisar, estou à disposição. Aí quiser dicas. Então, aí a casa da minha mãe, né? Casa de Ferreira Espessa de Pau, né? Enfim, minha mãe nunca me dava ouvidos. Agora ela vai me dar, né, mãe? Então, a luz muito ruim de todos os ambientes. E lá eu tinha muita enxaqueca. Muita enxaqueca. Tava muito associado à rotina que eu tinha também. Eu trabalhava, estudava, aí luz ruim. E eu nem sabia disso. Eu vim estudar iluminação aqui em São Paulo. Então, hoje que eu penso mais nisso, né? Tipo, eu moro num apartamento pequeno, mas tem vários sistemas de iluminação e eu penso muito nisso, sabe? Nos momentos que eu vou ter durante o dia, agora é a hora de trabalhar, agora é a hora de tomar meu café relaxante, agora é a hora de almoçar, de jantar, desligar, enfim. Então, desses quase 6 anos que eu tô em São Paulo, foi a única crise de enxaqueca que eu tive, né? Foi essa agora, recente, porque eu virei noites trabalhando. Então, assim... Aí é um outro probleminha, né? É. Trabalho demais não é muito bom também. Enfim. Vamos equilibrar as coisas. Né? Estamos em busca disso, gente. Equilíbrio. Existe nesse mercado algum estudo relacionado ou voltado para adaptabilidade da visão? Porque assim, a nossa visão ela tem uma adaptabilidade muito alta, né? Então, por exemplo, no exemplo que você deu, ele está de frente para a luz natural e trabalhando ali no Note e a vista faz essa adaptação. Da hora que ele olha para o Note, para a hora que ele olha para frente, a vista faz essa adaptação muito rápida, a gente não percebe. Você não é uma coisa assim que é gritante, porque aí você percebe e aí percebendo seria mais fácil da gente atacar esses problemas. Sim. Tem algum estudo voltado para
produtos que interfiram nessa adaptabilidade ou não tem nada nesse sentido? Nós profissionais da iluminação, a gente tem estudado isso. Tem alguns profissionais, inclusive, que estão fazendo doutorados específicos disso. Tem alguns profissionais também, oftalmologistas, que falam muito da importância da luz na saúde. Eu tenho lido um pouco sobre isso. Mas o que eu falo para os meus clientes, né, a solução é, além de você pensar no uso correto da iluminação no ambiente, a qualidade dos produtos. Não adianta, gente. Tem luminária. Sabe o flicker, né? Que é aquela oscilação também que acontece. A gente vê muito quando tá na câmera, sabe? Do computador. Às vezes não percebe na olho Isso, nu, você não percebe. A câmera pega. E isso também é similar à sensação da luz natural com o computador que você tá ali de frente, né? E isso também incomoda. Então, quando eu falo da qualidade do produto, por que colocar um bom produto que não vai fazer isso aí, que vai cansar também a tua visão, sabe? Então, por exemplo, eu até falei no Instagram esses dias, gente, eu não uso mais MR16, PAR 20, essas luminárias antigas, que tem essa questão do flicker, né? Que vai ficar dando essa oscilação que você não percebe. Aí você coloca uma luminária dessa em cima da sua cabeça para trabalhar, e você acha que tá... Por que será que eu tô cansada, né? Por que eu tô com a vista cansada? Por que eu tô com dor de cabeça? Então, é qualidade do produto e pensar no uso correto da luz, sabe? É a solução para isso. Interessantíssimo. Vamos trazer um pouco agora, vamos trazer para a parte mão de obra, que eu acho que é importante falar. No dia a dia, tem atritos e dificuldades que a gente sabe como em qualquer obra a gente encontra, mas do atrito se é que tem atrito, você tem mais atrito com o arquiteto, ou com o cliente final, ou com quem está executando? Como que é no dia a dia? Geralmente são quem está executando, né? Que é um pouco mais complicado. Assim, meu projeto de iluminação, ele é complexo, né? A gente pensa em vários sistemas, a gente usa produtos que têm uma qualidade superior. A gente sabe aquelas luminárias lineares, são os perfis de LED, né? Então, às vezes tem um que é no frame, não tem borda, e tem que ter um reforço estrutural no forro. Então, às vezes é confuso para quem está executando como fazer isso, né? E por mais que o nosso projeto tenha detalhamentos, né? Que a gente sempre coloca lá como vai ser instalado tudo, medidas de tudo, cortineiro tem que ter tanto por tanto. Sempre tem essa dúvida, porque na verdade para ele é algo muito novo. Para os profissionais é algo muito novo, eu tenho percebido isso. Então a gente tem que visitar a obra, tem que dar treinamento, tem que explicar muito e tem que estar ali acompanhando, porque sempre tem erro, sabe? É uma questão. E às vezes é coisa boba, sabe? Por exemplo, esses dias, um projeto que a gente fez, a arquiteta colocou painéis amadeirados em toda a sala. E é algo que eu gosto muito de usar. Em cima do painel a gente colocou um perfil que vai rebater para o teto e vai dar uma luz indireta e contribuir com a luz geral do ambiente. E daí, esse perfil, ele tem 2 ângulos, né? 30 e 60. Inclusive, esse é o código dele, 30 e 60. E eu tinha calculado para usar o ângulo de 30 graus, né? Ele ficaria posado nessa medida. E 30, 60 tem medidas diferentes. Só que o cara calculou com... Na verdade, desculpa, eu tinha calculado para usar 60, ele calculou com 30. Ou seja, não cabia o perfil do jeito que eu tinha colocado. E parece uma coisa besta, né? Eu tive que mudar a posição do perfil, mas isso interfere no quê? No meu cálculo. Porque a intensidade de luz que vai sair desse perfil é diferente. Então, muda tudo, né? E aí a gente teve que alterar mesmo. Inclusive na soma do geral, né? Na soma do geral. E a gente teve que fazer um complemento em um dos ambientes por conta disso. Colocar mais uma luminária. Exatamente. Então, assim, tava lá o projeto, tava detalhamento, tudo, corte, à vista, como tem que ser executado, mas às vezes é não olhar o projeto ou olhar e não entender, vou fazer do meu jeito, acontece muito. Então, é um pouco complicado, assim, eu tenho que fazer algumas visitas em obra, treinar, explicar como sabe? Às vezes levar os perfis e deixar disponível para o pessoal da execução, para eles entenderem como vai ser feito. E mesmo assim, às vezes é bem complicado. É tudo novo. O terceiro Mas deixa eu só fazer uma observação antes. Esse projeto ele não é complexo, ele é especializado.
É Exato. especializado. Comece a É verdade. Quer brincar mais ou menos? comece a mudar isso daí. Tá bom. Não é complexo, é especializado É especializado, mas para isso você precisa mão de obra especializada também. também. Esse é o ponto. E para isso aí a gente vem e aí explica pra gente um pouquinho mais aquela questão muito polêmica que a gente estava falando do projeto que eu achei legal pra caramba. Explica um pouquinho melhor como que é esse negócio da tela extensiva. E aí vem com essa questão também da mão de obra que a gente conversou um pouquinho lá nos bastidores, a questão da mão de obra especializada para colocação desse Da tela tensionada, né? A gente tem ela o quê? tensionada. Pra mim é Ele até não falou muito certo. Extensionada. Faz sentido, faz sentido. Eu falei, fala rápido, que ninguém vai entender, vai passar batido. Ó, Continua. então lá vale a correção, hein? Tela tensionada. Então é aí. Faz sentido, né? Porque estende, é um tensor, enfim, tá no caminho. Bom, então, a gente tem duas questões aí, né? Uma da questão é dos profissionais também, arquitetos, designers interiores Sim. e engenheiros que eu já vi mencionar de usar tubular, né? Lâmpada tubular dentro da tela. E a gente não usa mais lâmpada tubular por uma questão de qualidade. A gente tem fitas de LED com excelente qualidade hoje, né? Com custo bom também. Fita não é o nosso problema, assim, na iluminação. Mas você pode explicar um pouquinho antes de chegar? Tá. Eu acho que é um pouquinho mais para frente. O que significa uma tela tensionada? Sim. A tela tensionada é um sistema de iluminação que a gente faz, que geralmente a gente faz uma caixa no forro de gesso, assim, um buraco mesmo, onde a gente faz o cálculo e depende do que você quer iluminar. A gente geralmente usa enclosed para ter uma luz difusa. Engraçado, eu lembrei agora, eu vi hoje um vídeo de manhã de um desfile de moda, eu não lembro, em algum lugar da Europa, que eles colocaram uma grande tela tensionada em toda a extensão do local onde estava tendo o desfile, então com uma luz extremamente difusa, você via cada alfinete da roupa, assim, do pessoal. Não, sensacional, e foi extremamente bem calculado, porque não estava desconfortável, pelo que eu vi no vídeo também. Imagina uma luz totalmente difusa, onde você vê todos os detalhes da roupa, do cabelo, do sapato, sabe? Eu achei uma solução incrível para um desfile, né? E eu gosto muito também de ver isso. Gente, tem o TDAH, então eu já mudo de assunto rapidamente. Voltando! Voltando! Não, mas legal, mas Então. E aí, sobre a execução da tela. A gente geralmente faz essa caixa. O ideal é que ela tenha entre 15 a 20 centímetros de profundidade. Essa mesma profundidade vai ser o espaçamento das fitas para não gerar sombra, né? Porque a ideia é que ela fique totalmente difusa. Ela dá a sensação de uma grande claraboia. E também a luz natural, né? Por isso que ela é incrível, porque você não vê sombra. Então eu indico muito para closet, né? Que a gente precisa ter uma total visibilidade do espaço, nenhuma sombra para você ver tudo que está nos armários. Ela é perfeita, sensacional para banheiro, tipo, uso de tirar barba, fazer maquiagem. Não tem sombra, gente, é a luz perfeita, ideal. Ela é muito legal para, ela é incrível para tudo. Ela é interessante para loja, para restaurante. Você quer criar a sensação de uma claraboia, pode fazer essa opção. E eu mencionei que ela é de embutir, mas ela pode ser feita de sobrepor. Não tenho como fazer um rasgo no gesso? Faz sobrepor, não tem problema. Aí, nesse caso, geralmente eu tento fazer uma caixa menor, de 10 centímetros. Que aí é um pouco mais arriscado, porque como ela tá mais curta, né, a gente pode ver as fitas. Então, geralmente, eu deixo ela um pouco menos intensa, né, para não ficar muito perceptível. E a mão de obra? A mão de obra é uma questão também, né, que a gente já teve problema. Então, eu sempre recomendo, quando eu entrego esse orçamento para o cliente desse produto, eu falo, olha, executa com o fornecedor. É cara a mão de obra, porque geralmente eles cobram quase o valor da tela. O meu fornecedor, ele é de fora, né, não é daqui de São Paulo, então tem um custo, mas não vai ter nenhum erro. E teve uma obra minha lá em Alphaville, que o profissional não quis contratar, né, o cliente não quis contratar, fez por conta, e aí tava toda enrugada, três telas tensionadas, todas enrugadas. Aí teve um prejuízo, teve que contratar a empresa de novo, eles foram lá corrigir. Quando acontece isso, tem que trocar o... Tem que trocar, geralmente tem que trocar. Às vezes dá para aproveitar, mas às vezes não. Meu Deus. Porque já foi estendido, né? Então, ele já tá meio que encaixado para aquilo. Nesse caso, eu acho que a gente conseguiu reaproveitar duas. Aí teve uma que teve que refazer.
mandar para a fábrica corrigir, aí o cara veio instalar. Então é um prejuízo, sabe? Então eu falo logo, não recomendo fazer com... É um prejuízo. Porque o que acontece? O pessoal da obra pensa, isso é simples, vou olhar no YouTube e consigo fazer. Não é tão simples, tem uma técnica para instalar, né? É um tecido que estica, então não é simplesmente colocar lá no velcro e tá instalado, entendeu? Mas hoje em dia, por causa de YouTube e essas coisas, você acha que tá faltando profissionalismo? Porque, assim, na minha visão, tem que ter treinamento para esses tipos de instalação. E aí eu falo em geral, seja na parte civil, elétrica, hidráulica, não sei o quê, tem que ter treinamento. Principalmente com o fornecedor ou com alguma pessoa que é especialista nisso. Sim. Então, você acha que tá caindo um pouco a qualidade de mão de obra por causa disso? Eu acho, porque o YouTube, a internet tem tudo, né, gente? Você dá um clique e você consegue qualquer resposta, mas são coisas muito rápidas, é só para você ter uma noção, né, geralmente. E assim, por exemplo, eu até já pesquisei algumas coisas de iluminação. O pessoal dão dicas muito rasas, porque imagina, é um vídeo de, sei lá, 2 minutos de como iluminar uma sala. Daí ele fala, coloca uma luminária aqui, pronto, iluminou. Então é muito raso. E a mesma coisa quando você vai ensinar. Vou ensinar aqui no YouTube como colocar uma tela. O cara fala, você coloca as fitas, estende e faz isso. Todo mundo acha que é simples. Não é fácil. Não é tão simples. É igual cozinhar, né? Eu sou uma péssima cozinheira. Então, sempre que eu tento fazer uma coisa no YouTube, dá tudo errado. Porque não é tão simples assim. Você tem que nascer pro negócio, né? Então, eu acho que... Vou fazer uma pergunta polêmica, eu acho. Mais uma. Mas eu acho que eu até já sei a resposta. Você acha que está evoluindo a informação das pessoas, tanto profissional quanto usuário final, sobre essa diferença do que é um custo a mais e do que é uma economia financeira pensando na durabilidade e na qualidade da entrega daquele produto? A diferença de... lá atrás você falou de um produto que um era 40 na média e dos seus fornecedores é coisa de, às vezes, 4, 5 vezes mais. Sim. Só que assim, esse 4 ou 5 vezes mais, às vezes vai ter uma durabilidade, uma qualidade de 30, 40 anos a mais do que esse aqui, que foi um custo 4 ou 5 vezes menos. Então, na ponta do lápis, na verdade, é uma economia e não um custo. Você sente que tem consciência das pessoas, clareza das pessoas nisso ou não? Não. Infelizmente não, gente. Assim, a cada 10 projetos que eu faço, um não questiona, sabe? E é por isso que, geralmente, na apresentação dos projetos, eu não falo de produto, eu falo de sensações. Eu primeiro quero que ele entenda o que ele vai sentir. E até brinco que tem uma história engraçada, não lembro se eu contei isso no outro episódio, mas tem uma casa que a gente fez iluminação na Fazenda Boa Vista. Uma casa gigante, né? 1.200 metros quadrados. E o projeto, nossa, os clientes amaram. Meu Deus, Emily, eu quero isso na minha casa. Eu, tá bom. Chegou. Quanto? Aí chegou o orçamento. Você fala que é um cafezinho, vamos sentar, que é uma água. Pergunta como foi o dia, né? Antes de falar mostrar o orçamento. Deixa eu ficar quieto. Vamos embora. Gente, deu o orçamento de produto R$400 mil de iluminação. Só de produto. Só de produtos de iluminação, luminária. Não tô contando instalação em infra, nada disso. É óbvio que eles surtaram, né? Caíram pra trás e quiseram mudar todo o projeto. Daí eu fiquei mais 1h30 conversando com eles, explicando. Ela chegou pra mim com o orçamento de um outro fornecedor que eu conheço, que é muito bom também, mas mudava totalmente o conceito do projeto. Total. Aí eu fui explicar item por item. Se você coloca esse projeto ao invés desse, muda essa sensação. Você vai criar outra sensação, que é isso. O que você quer? Sabe? Eu lembro que no living deles... O que é isso? Deixa eu só entender. Sensação. Esse conceito de sensação. Quando você fala muda completamente. É o produto em si ou é a técnica que você tem? As duas coisas estão associadas. Por exemplo, no living dela tinha várias vigas de madeiras. Várias.
E a gente usou essas vigas para fazer uma abinha e colocar uma luz indireta, um perfil, que é um perfil específico, que eu calculei a luz certa para rebater e iluminar o ambiente dela. Então a gente encheu as vigas com essa luz linear, né, que são os perfis, e a gente fez o cálculo com a intensidade correta e assim, ficou muito legal. A gente colocou algumas pontuais para luz geral. E além disso, tinha um conceito de orientar para o horizonte, que é uma casa alta, com uma vista incrível. E aí, o que ela queria no final? Tirar todos os perfis e colocar só fita de LED. Direto na madeira, que é algo que eu nunca recomendo nem em marcenaria, nem em estante, sabe? Porque tem a questão da qualidade, da dissipação do calor do LED, tem uma proteção, enfim. E ela queria colocar uma fita bem inferior que ia tipo, reduzir 60% do cálculo que eu tinha feito. Então, imagina, ia interferir, ia reduzir o orçamento dela, mas ia interferir no resultado, sabe? Se ela fizesse isso, eu preferia que ela mudasse o sistema. Tipo, tira tudo e faz outra coisa, porque não compensa, né? Em quesito de saúde, qualidade, enfim. Então, interfere nisso. Aí eu vou te dar um outro exemplo. Essas pontuais, esses spots, sabe? Que eu coloquei como luz geral da sala. Eu coloquei uma específica que eu sempre uso nos meus projetos, que são 3 LEDs. Ela é bem pequenininha, assim, mais discreta, mas ela ilumina bem. E ela queria substituir por spots comuns, que é um spot X, que ia mudar totalmente também o estado, o efeito, sabe? Então, assim, o produto, ele muda o efeito, a sensação, ele muda o resultado, ele muda a técnica, ele muda o cálculo. Então, se você... Ah, ficou caro, e o fulano X lá do fornecedor falou que se eu substituir por esse, vai iluminar do mesmo jeito? Vai, mas vai mudar todo o conceito, toda a sensação que a gente pensou. E eu vou numa coisa que o Tênia fala direto e eu acho que é legal. Então, essa. Tem muito da parte, você é arquiteta, né? Sim. Mas você desenvolve, é especialista em desenvolver esses projetos com iluminação, certo? Sim. Então vamos lá. Aí tem um amigo seu que desenvolveu o projeto, certo? E tem algumas ações que ficam pro final da obra. É pintura, que é uma coisa que nego não pensa, e só a hora que começa a mexer é um gasto do cacete, a gente quer essas tomadas, essas coisinhas, esses quadros, e a iluminação. Porque a iluminação é final de obra, né? É acabamento da obra, né? Aí eu chego lá na iluminação, nesse caso, eu fico imaginando o que nesta casa tinha. Sim. O investimento que foi feito, talvez até desnecessário, que a gente já conversou sobre isso, né? Que às vezes, pô, coloca aquele piso de não sei qual, aquele piso que veio da Pérsia lá dos 300 mil anos antes de Cristo, né? E acaba não se adequando ou entendendo de algo que vai ser mais benéfico, inclusive, para a questão de saúde, que é a questão da iluminação. Como que é essa resistência? Você percebe isto no fechamento dos seus negócios? Sim. Você perde muito negócio. E como que você consegue equilibrar o relacionamento, não só com o cliente, mas também com o seu amigo, que não deixa de ser um profissional? Sim. É esse trabalho de formiguinha que eu tenho feito, né? De falar na internet, na rede social, a importância da iluminação. Geralmente, é difícil eu perder contrato, projetos. Quando o profissional me procura, ele já sabe que precisa, sabe? Mas a gente perde na hora de executar. Porque, eu não quero gastar isso. Não vou gastar. Então você ganha no projeto, não ganha. Exatamente. Então, esse é o problema, é o X da questão. Que eu tenho que tentar convencer a pessoa, né? Inclusive, amanhã eu vou ter uma reunião sobre isso, porque a gente deu o orçamento pro cliente, e aí ele, não dá. Vamos orçar metade disso aí. E a gente conseguiu. Mas com produtos inferiores. Aí O próprio cliente. O próprio cliente. E aí tem a arquiteta, né, que tá intermediando tudo, mas eu falo também com o cliente dela. E eu falei, vamos marcar uma reunião com ele, eu vou explicar o porquê dos produtos, né, por que a gente pensou nisso, qual é a solução exata. E vamos tentar, mas eu já sei que é uma batalha que eu não vou ganhar, sabe? Então tem muito isso. Eu tento argumentar. Esse caso dessa casa mesmo, eu falei, gente, vocês têm obras de arte aí. Vocês têm obras que vieram da Europa. Imagina. O que foi gasto aqui de marcenaria é surreal. Então, o que adianta vocês fazerem tudo isso e colocar qualquer luz? Mas é aquela questão, né? Imagino. O brasileiro, ele não tá muito acostumado a trabalhar com prevenção, né?
Eu vou me prevenir contra isso, vou fazer esse Só investimento. execução sem planejamento. Por que eu vou fazer isso? Isso é desnecessário, talvez. Mas é outra coisa cultural também. A gente não valoriza a questão da iluminação. Não. Sim. Você pensa que é só colocar uma lâmpada daquela que você tinha na época do Thomas Edison, que tá tudo resolvido. É uma. Sim. É verdade. E uma coisa que eu sempre falo também é dos restaurantes, né? Eu sempre falo no Sempre Instagram. No nosso último encontro, você comentou bastante. Sim, sim. Não, esses dias a gente deu um jantar para os clientes do nosso escritório, né? Que foi até em parceria com um parceiro nosso, que é a Canis. E não vou mencionar o restaurante, né, gente? Não tem advogado. Nem eu. Ninguém vai ficar sabendo. Aqui no meu ouvido. Não dá pra ninguém, né? Passar um minuto. Então, sim. Se eu não contar, ele conta, cara. Porque ele consegue ler. Olha ele, tudo aqui. vai começar a pegar as coisas. Aqui, lá ele. Vai começar. Lá Tem que ele. mudar os nomes. Tem que dar os nomes. Então, e assim, na mesa tava muito boa a iluminação. Tava intimista, aconchegante. Eles colocaram umas luminárias que são bem legais, estão usando agora de abajures, que elas são mais difusas, assim, não é tão decorativa. Mas, gente, o corredor pra ir ao banheiro simplesmente não tinha luz. Não tinha luz. Depois eu mostro pra vocês o vídeo que eu gravei. Eu gravei andando assim, tipo, alguns. Escuro. Não, alguns passos eu fiquei breu. Não tinha. Eu falei, nossa. Não, imagina, um idoso, uma criança, pode cair, se machucar. E é um restaurante familiar, assim, que recebe muita família. E alto padrão, que esse foi meu tema da pós-graduação do meu TCC. Porque eu queria falar sobre isso, porque eu vejo muito isso. Restaurantes de alto padrão, que tem uma iluminação horrível, porque não se pensa na luz. Não dão importância. Não, tem a cadeira do Jader Almeida, que custa uma cadeira 60 mil reais, mas não tem uma luz adequada pra mesa. Sabe? Eu não consigo ler o cardápio. Você fala uma coisa assim que é do caramba, cara, porque parece que é meio que padrão. Cara, eu vou de vez em quando, aliás, me obrigo a ir pra comer japonês. Comida japonesa. Lá ele. Eu sou um japonês típico, né? Você sabe que eu sou um japonês. Com certeza. Com certeza. Original, né? Tá parecendo o Jack Chan lá, o Boku no parceiro do Jack Chan. Depois, Da hora do lanche. depois em off, você me fala o nome sobre ver se é o mesmo, que eu já falei de polêmica, né? Eu sou japonês. Você tá vendo aqui? Eu sou japonês. Mas é assim, é uma coisa que eu percebo que é na maioria dos restaurantes japoneses, você vê que a iluminação ela tende para o escuro mesmo, tanto o piso quanto a parede, e uma iluminação que me irrita. Para mim irrita, eu preciso de luz. Eu fico Sim. desesperado Bem num fraca, ambiente que não tem a luz. geralmente, né? Não sei. Acho que até para dar um contraste, né? Mas eu fico desesperado para com esse negócio Não de falta entendi de do luz. contraste. Nada, deixa não passa batido. Pula. Pula. Mas o que é isso? Isso é uma tendência ou não? Isso Ou é falta de conhecimento mesmo? é falta de vergonha na cara. Polêmica. É porque eu fico bem Polêmica. E provavelmente esse restaurante que você foi é o mesmo que eu fui, é alto padrão, né? Pois é. É o mesmo que eu fui, que eu comentei no Instagram. Eu tava lá e fiz vídeo lá. Falei, gente, olha isso, que absurdo, sabe? Eu tava no restaurante japonês também, maravilhoso. E comida maravilhosa, né? Porque a iluminação tava horrível. Não, aí eu depois olhei pro teto, tipo, não tinha luz na mesa, não tinha, gente. Imagina, você tá comendo peixe cru e você não consegue ver o que você tá comendo. Não dava pra ver a comida, não dava. E assim, uma comida cara, né? Perde o apetite. É total. Gente, eu não conseguia ver o garçom, a pessoa que tava me servindo, sabe? Nossa, A que pessoa que isso? tava comigo. Aí eu olhei pro teto pra ver o que tava acontecendo, né? Tava cheio de trilhos, né? Com os spots sobre pouco, tudo bem usar no restaurante, mas você tem que direcionar pra mesa e colocar o ângulo correto. E nem tava difícil de fazer isso lá, porque era justamente vários trilhos, então era só reposicionar, sabe? Tipo, a desculpa, né? Porque restaurante você não consegue ter mesa fixa. Então usa os trilhos e os spots que você consegue reposicionar e coloca o ângulo correto, sabe? Tipo, trabalha com 11 graus para ficar fechado, faz o cálculo ideal, depende do pé direito também, depende de várias coisas. Mas eu percebo muito isso. E assim, o que eu já percebi das experiências que eu tive com profissionais e com restaurantes, eu já trabalhei com 3 projetos de iluminação, é justamente isso. Faz um investimento altíssimo no restaurante. Quando chega na iluminação, não, coloca qualquer coisa. Não precisa.
Não precisa pensar nisso, coloca qualquer produto, nem precisa contratar ela, imagina, você decide aí qualquer coisa. E aí o cliente vai ter o quê? Uma péssima experiência, né? Não vai conseguir ver o alimento, não vai se sentir confortável, não vai ver bem a pessoa, porque não é encher de luz, mas deixar confortável para conseguir usar o espaço, né? E assim, no âmbito de alimentação, existem várias questões. Tem aqueles McDonald's que tem que ser rápido, você come rápido e vai embora. Então, isso tudo é a luz também que proporciona a sensação, né? E quando é um restaurante mais aconchegante, você tem que pensar na luz aconchegante. Que é uma questão complexa, porque eu vejo que, no geral, as pessoas conseguem enxergar a ótica da experiência em outros momentos ali da obra, como, por exemplo, a cadeira lá do design, não sei o que lá. Ele pensou, putz, essa cadeira eu vou ter uma experiência show. Quando eu sentar nela, meu, vai ser top, vai ser, meu, já tô me imaginando lá no meu ambiente, eu lendo meu livro naquela cadeira, top. Mas não consegue ter a mesma visão da experiência quando fala da iluminação. Exato. Se ele enxergar a cadeira, né? Exatamente. Isso, né? Não, e esse Uma coisa que me restaurante chamou muita atenção, que você falou lá atrás, e que vem de encontro a isso, como que nenhum oftalmologista fala de iluminação? E se a gente olhar para a experiência e para a saúde, isso devia ser uma coisa que vem amarrado desde lá de trás. Todos os profissionais amarrados e o discurso dos dois profissionais amarrados. Quando que um oftalmologista falou de iluminação? Quando que na anamnese de um oftalmologista tem alguma questão relacionada à iluminação? Você quer que eu polemize? Sim, por favor. Por favor. A ele. É mais fácil você vender, é mais prevenir ou você remediar? Exato. O que é melhor? Eu ganho mais aonde? Então é Com isso. problema, né? É muito, para eles é muito mais interessante, É, não é? é verdade. Sim, com certeza. Então eu não vou falar sobre isso. Infelizmente, né? Porque tem tudo a ver, né? Tudo relacionado à luz, né? A luz e a nossa visão, enfim. E isso é algo que, inclusive, agora eu tô começando a estudar também, porque eu quero me aprofundar nisso, até por mim, porque eu tenho um problema sério de visão. Então, e eu sinto muito isso no meu dia a dia. Por exemplo, eu não consigo nem no inverno sair sem óculos de sol, né? Óculos escuro, porque me incomoda muito a luz intensa, sabe? Então, eu quero me aprofundar nesse estudo também para entender para minha rotina Transitions. e também para os meus projetos, né? Explicar isso mais com embasamento mesmo para os clientes, por que a gente coloca aquela luz que não vai te atrapalhar, né? Que vai melhorar teu sono, tua rotina, enfim. Aí entra praticamente de uma mudança de mindset de todos nós, né? Por exemplo, você vai construir um prédio, ou uma casa, ou alguma coisa comercial, é item essencial. Projeto estrutural, elétrica e hidráulica. Quando é que a gente vai colocar como essencial automação, iluminação e entre outras coisas? Mudar. Na base, você vai fazer o planejamento. Não, iluminação é essencial, eu vou reservar essa verba para cá. Automatizar minha casa é essencial, vou reservar essa verba para cá. Planejamento. Quando é que as pessoas vão mudar a cabeça? As pessoas ou os profissionais? Acho que em geral. Mas as pessoas, você diz o consumidor, a pessoa que vai construir. Tanto o cliente quanto o profissional que vai fazer o projeto, o arquiteto, quando é que vai mudar esse... Eu acho que o cliente é mais difícil, né? O cliente ter essa visão. Porque... Eu acho que o cliente está mais fácil, Douglas. Por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, vamos imaginar que a gente está mudando, certo? A gente está numa mudança. Então, eu tenho uma geração mais antiga, que, de novo, a geração Thomas Edison. Certo. Tô falando besteira? O cara vai meter um spot, alguma coisa, precisa de uma luz. Uhum. Tá? Eu não imagino qualidade de luz. Com essa geração mais nova, primeiro que você vai mudar porque a luz não é luz Thomas Edison. Hoje você tem várias opções, né? Assim, na minha leiguice, assim, pouco que eu vejo, você vai numa casa aí,
qualquer empresa que vende as coisas aí de luminária, você tem centenas de opções de luzes, né? Então isso já é uma tendência. A segunda tendência é, eu vou ficar mais tempo dentro de casa. E aí eu vou ter que me preocupar muito mais com a questão do bem-estar. E quando está dentro de casa, você tem que pensar também na questão que a gente ainda não falou, que eu acho que está muito ligado com a questão de iluminação, que é a automação. Que é uma tendência para frente também, que é o que você está falando, né? Sim. Que é uma tendência para frente. Então eu acho que assim, não vai ser para agora, não é uma coisa de agora, mas eu acho que a tendência talvez seja valorizar um pouco mais a iluminação. Entendeu? Daqui para frente, essas novas gerações. Porque eu sou geração moderna. Mas eu entendo o que o Dô tá falando, porque eu acho que eu compartilho mais com a visão dele, porque assim, às vezes eu não sei que existe determinado produto, determinada tecnologia, e o profissional ele tem mais facilidade de saber que existe aquele produto, aquela tecnologia. Você citou aí, você tem uma gama de produtos, tá? Mas qual produto que é adequado? Qual eu escolho? Aí eu pergunto para os dois, quem é esse profissional? É o engenheiro? É o arquiteto? Quem é? De quem é essa responsabilidade? De quem que é? Porque isso é muito específico, né, o que ela está falando. Na verdade, o que eu sinto, assim, né? Eu acho que o profissional, né, precisa entender que, infelizmente, com a faculdade, falando bem abertamente, com a faculdade, com a rotina que ele tem de escritório insana, porque é insana a rotina de quem tem um escritório de arquitetura e engenharia, enfim, ele não vai ter tempo para estudar a iluminação, os produtos, a qualidade, para ter um projeto específico. É a mesma coisa que eu, arquiteta, fazer um projeto de paisagismo. Eu não sei, gente, eu não estudei para isso. Aí eu tenho lá meu amigo que é paisagista, que dedicou a vida para isso, fez uma pós-graduação, sabe todas as espécies, faz um projeto incrível. Né? Então, assim, entender que tem especialistas, né, que pessoas que se dedicam exclusivamente para aquilo, para proporcionar algo diferente para você, entendeu? E a gente tem que se aliar aos profissionais e, assim, fazer o cliente entender isso também. Que é difícil também, gente, não é fácil. Essa semana passada, eu tive uma experiência, uma super parceira minha, né, me contratou para fazer o projeto do cliente dela. E ela acredita muito no meu trabalho, assim, ela falou, eu acredito em você, assim, tipo, eu preciso de... Foi essa frase que ela mandou pra mim, eu preciso de você aqui agora, sabe? Vem aqui resolver os projetos, eu não sei. E ela é uma profissional incrível, tem 30 anos de carreira, gente, ela falou isso pra mim. E aí a gente preparou o projeto com muito carinho, foi explicar pro cliente, ele só queria saber do preço. Ele nem ligou pro projeto, ele falou, quer saber quanto vai custar isso aí? Sabe, então tem pessoas que têm essa mentalidade também, que não quer, vai me dar essa sensação, ok, não tô nem aí, mas quanto custa? Sabe? Então, por mais que você fale que aquilo ali vai mudar a vida da pessoa, que vai te dar qualidade de vida, é difícil às vezes algumas pessoas, né, entenderem. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. No mundo corporativo, isso se tornou essencial porque existe uma norma, né? Então, você pode ser multado se você não fizer. Então, a gente tem feito muito projetos legais corporativos também por isso, porque algumas empresas seguem a norma, né? Porque eles têm que ter aprovação para funcionar. E aí, tem muita empresa que pensa na questão da sustentabilidade, né? Também. Tem muita empresa já grande que está pensando na qualidade de quem vai trabalhar ali. Pensa que a pessoa tem que desenvolver um bom trabalho para o corporativo, mas que tem vida também, né? Tem família, tem final de semana, tem que dormir bem, senão ela não vai trabalhar bem. Que interfere na produtividade. Muito. E a gente faz muito projeto assim, que tem lá os espaços das mesas corporativas, mas tem um espaço para ele descansar, para ele fazer uma leitura, e aí é tudo integrado. Ali já é outra luz, sabe? Então, é um trabalho de formiguinha que a gente está tentando fazer para que os empresários, os construtores entendam isso, né? E apliquem isso nas construções. Mas muita gente não entende ainda. E, infelizmente, a gente não tem exemplos de usuários final, né? Porque eu acho que é o que faz a grande diferença, né? O boca a boca do usuário final que tem uma puta experiência e que ele tem clareza que boa parte ou totalmente
o total dessa experiência é por conta da iluminação, um projeto bem realizado. Sim. E aí, né? Porra, a minha casa é assim, assim, assado, ou minha empresa, e, sabe? Você começar a ter exemplos que faz essa divulgação, faz esse boca a boca e que volta o foco das pessoas, até o conhecimento das pessoas que, pô, eu nunca pensei que a iluminação ia mudar a minha experiência na minha casa. Sim. Eu nunca pensei... Estamos falando de uma coisa bem simples, tá? Eu nunca pensei que a luz da minha casa interfere na minha qualidade de vida. Porque depois, daquela vez que eu vim aqui a primeira vez, eu tive 3 procuras para fazer apartamento de investimento, que geralmente, apartamento que a pessoa vai alugar, que geralmente a pessoa quer o quê? Ah, eu vou colocar só plafond, só um painel, só uma luminária. É que você falou tanto do plafond. Falou tanto do plafond. Eu juro que não foi intencional. Mas deu certo. Deu certo. Parabéns. Eita, coisa. Parabéns pra Eu vou você. trocar, eu vou trocar. Lá ele. A próxima Ó, vez que eu vier a aqui, próxima eu você quero já sabe, né? Eu vou trocar. tá diferente. Mas eu até, em cima dessa questão que a gente está falando, quem seria o profissional, até pensando realmente num curso. Para Sim. qual é o profissional que deveria buscar? É o engenheiro? É o arquiteto? É um profissional de saúde? Quem tem que ser a linha de frente, o front disso, para disseminar isso? Né? Sim. É. Quem você vê fazendo esse Você trabalho? acha que é mais adequado? Pra inserir uma luz na rotina. Para disseminar esse trabalho Sim. mesmo. Eu acho que nós, light designers mesmo, né, temos que falar mais sobre isso. Eu tenho essa necessidade de fazer um curso, né, falar sobre isso, mas eu acho que tem que estar aliado a um profissional da saúde também, sabe? É interessante isso, você chamar um médico para falar mais sobre o que realmente vai interferir na tua saúde. Porque eu não sou médica, né? Eu tenho o meu conhecimento é de livro, de artigo que a gente lê, de pessoas que a gente segue na mídia social. Mas eu não estudei medicina, né, a fundo, então é legal estar associado a um profissional da iluminação que entendo, né, domino esse assunto com um médico. Ele vai saber realmente como que isso vai interferir na tua saúde. Eu acho que uma grande diferença é o impacto emocional que o discurso médico causa nas pessoas. Sim, Tá? Eu acho que isso faz toda a diferença. faz. Porque embasamento por embasamento, é claro que na saúde o médico vai ter muito mais embasamento. Sim. Mas às vezes na iluminação você consegue ter até mais embasamento do que o médico. Sim. Só que o impacto emocional do discurso dele é totalmente diferente. Tipo assim, querido, se você continuar com essa luz branca no seu quarto, você vai morrer em 5 anos. Tipo isso, né? Momento sincero, você vê, né? É Não, bom. já- Sabe aquela Aquela falar quando ela tem a luz branca. Então, Não. é isso. Você estressa. Não. Não, gente, só pegando um gancho de uma coisa que eu queria comentar também, eu queria muito. Eu vim pra cá pensando, eu preciso falar disso. Opa. Sabe, um ambiente que as pessoas não dão importância e que também é muito importante, quarto de bebê. E eu também tenho visto projetos que, meu, assim, inacreditável. Você tem que pensar que é um bebê, uma pessoa que acabou de nascer, que precisa de diversos cuidados. E tem uma mãe que tá destruída, né? Porque tá cuidando de uma criança 24 horas ali, que tá cansada, enfim. E sabe uma coisa que eu vejo muito? Os benditos, para não dizer outro nome, né? Benditos spots em cima do berço. Nossa. Imagina uma luz de foco com uma intensidade alta em cima de um bebê. Durante o dia, à noite. Você acha que ele vai dormir? Você acha que ele vai relaxar? A pessoa não pensa Quase nessa um intensidade. incubador. Exatamente, a pessoa. Eu tenho. Gente, é tão comum, vocês não têm ideia, sabe? Eu fico assustada com isso. Meu, por que não pensa, não coloca uma luz indireta contornando o quarto? Jamais coloca uma pontual, uma luz em cima da criança, coloca no meio, na circulação, no acesso, sabe? Pensa numa luz aconchegante no momento de amamentar, sabe? Da criança. Ai, agora a criança tem que relaxar. Né? E aí, se é uma criança um pouco mais velha, de 5 anos, que já tá começando a brincar, desenhar, estudar, aí você tem que pensar numa luz adequada para ela também estudar, né? De acordo com a idade dela. Então, eu tenho visto muita coisa errada. Não dão atenção pro espaço da criança que é ativa, que gosta de brincar, que tá ali e que tem que ter um momento dela desligar e um momento de concentrar também. A criança tem uma rotina, né? É.
Eu não sou mãe, mas assim, eu imagino que a criança tem uma rotina, ela tem que seguir várias coisas durante o dia. Ou deveria ter, né? Deveria ter, exatamente. Então, a luz também está associada a isso, né? Puta, cara, eu vou tirar tudo que é a luz do quarto do Jorge. Vai ser de sucesso. Vou deixar ele no escuro. Ele descobriu o É, segredo. puta, eu descobri, agora já era. Entendeu? Já sei. Entendeu? Já sei. Já sei. Resolveu. Pô, cara, como o tempo passa, mas assim. Sim. Nossa Senhora. Se deixar, a gente fala aqui 10 horas. Mas. Assim, o que você enxerga de que. A gente fala muito do projeto da iluminação, mas junto com o projeto da iluminação, em paralelo você vê também a necessidade disso com automação. Sim. Você vê a importância nisso? 100%. Assim, os meus projetos, eu até falo isso para os profissionais, meus projetos eles não são feitos para não ter automação, é impossível. Porque imagina que em cada ambiente eu faço vários circuitos, vários sistemas de iluminação. Sei lá, numa varanda gourmet tem o cortineiro, tem a luz geral, a luz da lareira, a luz do brise, a luz do balizamento da ilha, a luz da churrasqueira de tarefas. São, sei lá, 10 sistemas de iluminação. Aí coloca lá vários interruptores com 6 teclas. Sabe? Além de ser exaustivo de você ter que acender, né? Não cria cenas. Aí vamos falar das cenas da automação mesmo, né? Que a gente, as sensações. Quando eu faço o meu projeto, eu penso lá, essa luz do cortineiro vai ser a luz, cortineiro e balizamento. Eu tô aqui bebendo com a minha esposa, eu quero relaxar. Essa é a cena. Ou tem uma luz de balizamento lá no home, a luz de chegar em casa, a luz de assistir o filme. Sabe? Então, todos os sistemas de iluminação do projeto, eles são pensados para você executar alguma atividade, ou relaxar, ou ter sensações. Então, é necessário automação, dimerização. Então, eu sempre penso no meu projeto associado a isso. Tem que ter. É uma questão de cenas, qualidade, sensações, rotina. Então, isso muda muito. E esses dias eu fiz um projeto com todas essas intenções, né? E o cliente não quer automação. Não quer. Eu falei, gente, quebrou meu projeto, né? Tipo, O que fazer nessa situação? não, infelizmente vai ter os interruptores. E aí eu expliquei pra ele, né? Eu tentei argumentar. Falei, você não vai ter a mesma Fazer ele experiência. decorar, e aí você dá uma provinha É bem isso, antes de entregar o bem... projeto. Ele Falei, tem meu- 10 interruptores É. pra entrar na casa dele. Não, já, Sabe, eu qual falo- cena e qual então? Aí vai criar uma acender todos. Vai de uma vez. Vai Não, e embora. eu falei pra ele, é uma questão de qualidade também. Você tá aqui, ó, na varanda, que a sua casa não é pequena, só a sua sala tem 90 metros quadrados. Você tá na varanda, agora eu quero uma luz mais pra eu tomar meu vinho. Mexe, porque tem essa possibilidade. Sim, total. Agora eu quero essa cena. Sabe, qualidade, conforto também, né? E não adianta. Aí a pessoa vai ter que ter lá pré-histórica, né? Como se faziam os incas. Pré-histórica, né? Fico até imaginando o cenário, né? Vinho, luz e tal. Aí voltar de novo. Aperta um. Não, você já vem de novo. Nossa, É. Como é que é? A cidade. Imagina o Carlão com Sol, uma automação e brincando com as luzes. Ele sabe aquelas crianças quando quer Não chocolate? sai nunca mais de Ele de ficou o casa. dia inteiro assim. Nossa, mano, você é chato. Não, da Dexa, luz aqui. Dexa, não pode falar. É Dexa, luz aqui. Dexa. Gostei, mano. Gostei. Gostei também, né? Já patenteou, já. Dexa é a nossa. Light. Light. É com você. Infelizmente a gente já tá estourado no tempo. Pô, cara, vamos pintar agora. Né? Mas Você aguenta aí. Fala. Eu achei o máximo. mais um episódio bem especial. Mas só pra concluir, porque eu acho que eu acho que essa clareza é importante e acho que as pessoas não têm. E isso eu acho que é o start de voltar o foco para tudo que nós falamos aqui. Qual que é a importância da personalização da iluminação e dos ambientes? A personalização eu acho que é até mais ampla, não é só relacionada à iluminação, mas qual é a importância da personalização da iluminação? Aquela questão da qualidade, né? Que tá atrelada à qualidade de vida mesmo.
é isso que você vai ter para você, porque você vai pensar no uso de cada ambiente. A gente fala residencial e corporativo. Aquilo vai mudar a tua vida. Por exemplo, no hall de entrada da tua casa, do teu apartamento, tem uma luz que dá a sensação de pôr do sol ou nascer do sol. Né? O que você pensa com isso? Nós chega em casa, tem uma luz do pôr do sol na minha entrada. Assim, você pensa, nossa, agora é hora de relaxar. Cheguei em casa. Exatamente, cheguei em casa, putz, desliguei, acabou, ufa, né? Aí vou pra minha sala, eu posso assistir aqui um filme, então eu quero descansar. Coloca só aquela luz ali de balizamento, né? Então são as experiências que vai te proporcionando conforto. No âmbito do trabalho, a gente ter a luz adequada também para não ficar tão exaustivo, né? Quando chegar à noite em casa não conseguir desligar, porque é tanta luz em cima de você, né? Que você não consegue desligar, você pensa que tem que dormir meia-noite, né? Para acordar às 5. Então, é proporcionar qualidade de vida mesmo. E isso, obviamente, está atrelado à saúde, né? Isso vai te dar uma vida longa, boa mesmo, né? Com saúde. Então, é isso que eu sempre falo para os meus clientes, para os meus arquitetos profissionais que trabalham comigo, que o objetivo do projeto luminotécnico, né, a personalização, é proporcionar qualidade de vida e saúde. É isso. Né? Eu não tô, obviamente, a gente pensa na estética, mas o meu principal objetivo é esse. Minha meta é essa. Fica bonito, né? Esteticamente. Sim. Fica da hora. Fica legal. Mas é que eu acho essa pergunta uma complexidade grande. Pelo menos na minha visão, eu acho que as pessoas não têm noção de que ela tem que se preocupar com a experiência dela e com o que ela quer. Né? Tipo, eu quero relaxar na minha casa, ou eu quero relaxar na minha sala. Eu não vejo que as pessoas têm clareza disso. Não tem. E aí, não tendo clareza, obviamente, não procura profissional para adequar aquele ambiente para aquela experiência que ela quer. Sim, exato. Isso, that's it. Né? Fica aquela reflexão, né? Nossa, Sim. nossa, ficou um twin aqui, né? Fica... Sabe, aquele momento de silêncio, você fala assim, vai no vácuo. Né? Você começa a dar pela sua casa e fala, nossa, minha sala. Não é? Ele falou um negócio de ambiente, pra finalizar, tá? Depois eu falo. Eu fiquei imaginando assim, né, Dudu? O que você falou, resumidamente, você ali, você chega, vou colocar uma coisa que vocês dois colocaram. Chega não, em casa. Musiquinha Quer tocar zap? Toca zap. Toca, love, so back again. Já vai tirando tênis. Imagina assim, né? Já tira o tênis. Nexa! Luz balizadora lá direito. Não ia dar certo. Você com uma Dexa, com Nossa, automação. mano. Ia virar uma... Vai sabendo da Tá chegando na hora, tá chegando na hora. Vai chegando. Eu vou fazer uma reclamação aqui. Vou fazer uma reclamação. A produção tá me dando recado reguarda o episódio inteiro, tá? Vai ter depois um IML no final disso daqui. Se um dia ele te procurar, finge que você não conhece aqui, Carlos. Não. Vai, né? Eu vou me empolgar no projeto deles, velho. Nossa senhora. Vai ter Tem muita que cena. ter a Dexa e tem que ter uma outra para traduzir o comando dele para Dexa. Não, o meu inglês é britânico, cara. O meu é. O meu é britânico. O meu é importado. Ai, cara. O meu inglês é importado. Agora eu vou começar com você. Boa. Essa aí, Você lasquei. Rodada de... Não, cara, é assim, primeiro agradecer, obrigado, Emily. Pra mim é novidade, né? Porque é a primeira vez. Eu só te conheci através dos. Eu fui um telespectador. Mas é muito legal a gente pegar essa visão de iluminação que, particularmente, a gente não valoriza. Né? Acha que é alguma coisa muito simples, e eu, como sou da geração Thomas Edison, né? Então acho que é alguma coisa muito simples e com recursos muito simples também eu consigo resolver o meu dia a dia.
eu acho que vale muito a gente zelar pela questão da qualidade de vida e pela saúde também. Eu vou falar porque eu sofro muito, minha mãe sofre muito com a questão de enxaqueca, eu tenho problema de visão ainda, então assim, são coisas que às vezes a gente nem sabe o porquê que está acontecendo, né? Então, assim, agradecer muito o pouco de conhecimento, eu aprendi muito dessas coisas aí de televisionado. Não precisa repetir. Fala. Mas depois eu pergunto para a Dex, ela vai me responder. Ela vai dizer. Mas agradecer demais a presença de você novamente aqui com a gente. Eu acho que vai ter mais conversa aí. Com Vamos. certeza. Obrigado mesmo, viu, Emily? Obrigada. Emily, só agradecer de novo pela disponibilidade, por trazer mais conhecimento e experiência, né, para as pessoas, que acho que teve vários causos na prática que eu acho que as pessoas também aprendem, né, nesse dia a dia, né? E todo sucesso para você na sua carreira. Obrigada pra nós. Verdade. Eu quero saber quando começa o curso. O curso. É verdade. Enfermeiros aqui, né? Vamos organizar. É verdade. Seja você a luz na vida dos profissionais, Ai, né? Assim, agradecer, né? Mais uma vez a sua participação, acho que enriqueceu muito. Isso aí, esse conceito, né? Eu acho que é extremamente importante, muito importante mesmo. Falta muito conhecimento, falta cultura, eu acho, né? Por parte, acho que das pessoas em geral. E, assim, é um trabalho árduo, né? Essa sua bandeira aí não vai ser fácil, mas eu acho que se todos puderem trabalhar e se a gente aqui puder contribuir de alguma forma, fique à vontade. O canal é seu. Ai, gente, obrigada. Então, já estão contribuindo muito. Gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo conteúdo rico que você sempre traz, né? Com muitos esclarecimentos, né? Como o Dê falou. E gratidão principalmente por essa coragem, né? De estar sendo aí desbravadora, né? Como o Dô falou. É um mercado que podemos dizer aí que é embrionário, né? Porque as pessoas nem sabem, talvez, que exista esse profissional específico da iluminação. A gente espera que a gente ajude as pessoas a conhecer mais, né? E conta com a gente. O canal tá sempre aberto aqui para você. E gratidão e suas considerações finais. Ai, gente, obrigada. Eu que agradeço. Eu admiro muito vocês aqui, essa iniciativa, sabe, de vocês de falar mais desse mundo da construção, né? Que, na verdade, muita gente precisa dessas informações, profissionais que estão entrando na área, quem não é da área ainda da construção, que precisa entender também a importância, né, dos profissionais em cada área. Então, e assim, eu ter essa oportunidade de falar de luz aqui, para mim, é incrível. Pode contar comigo também, eu quero voltar 1000 vezes, tá? Porque eu adoro falar, né? E, como eu disse da outra vez, a energia de vocês aqui é muito boa, né? A luz que tem aqui é muito boa de vocês, a luz interna mesmo. E para mim é sempre um prazer estar com vocês falando desse assunto que eu amo, que eu vivo isso 24 horas mesmo do meu dia e adoro falar sobre isso. Eu acho que as pessoas precisam ouvir mais também, entender a importância e como isso pode mudar, né, a vida delas. Legal. É isso. Muito bom. Antes de você terminar, deixa eu só passar um recado, cara, que eu tô em débito com ela. E assim, Lu, te amo, viu, Lu? Desculpa, eu tô em débito. Eu sei que eu tô em débito, mas... eu sei que eu tô em débito, mas já a gente se encontra, tá? Um grande beijo. Melhor jogo da Grande noite. Lu. Ela vai assistir. E fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né? Sempre. O IO Construções e Reformas, né? Seu Lar, o seu Palácio. R1 Automação, Conectividade, né? A gente está adaptando o conceito, né, de automação para conectividade, porque são parceiros que são muito importantes para nós, para o nosso projeto, para que a gente continue aí disseminando informação e levando informação para todo mundo. E é você que nos assiste, curte, compartilha, né? Deixa aqui embaixo seus comentários. Mais uma vez, todos os acessos da Emily vai estar aqui na descrição, então vocês podem, se
procurarem aqui que vai estar todos os acessos, né? A campanha continua, né? A campanha do Júnior? A campanha Eu continua. vou fazer a campanha com todos os convidados. Tem um nome para o... Estamos atrás de um nome para o amigo do Carlos. A gente tem o primeiro, que é o Juninho. Queremos um nome, por favor. Pense, 5 segundos, que nem na época do Silvio Santos. Iluminada, galera. Nada a ver. Iluminado aí. Iluminado. O iluminado. Illumination. Ele não gosta nada dos Illuminati? É iluminado. Illuminati. Illuminate. Juninho Illuminate. Isso. Beleza, agora vai descansar, Cacilde. que você deu trabalho. Illuminati. Deu trabalho. Esses dias aí, tava desligando tudo. Vamos à condição! É isso. E Valeu. gratidão Boa. especial aí à nossa produção. Sempre aí nos obrigado, ajudando. hein? Boa. Tamo junto. Deu E aí? trabalho. Tá certo. Axé. Valeu, gente. Um abraço.